Olá, amigos e amigas da ABERJ, Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. É uma satisfação estar convosco para debater hoje um assunto sumamente importante, que a rigor deveria nos acompanhar desde a infância e que faz parte da nossa rotina de vida, a busca de bem-estar, satisfação de viver, qualidade de vida. E o tema é educação financeira. A ABERJ tem feito, fará e continuará desenvolvendo vários vídeos e seminários a respeito do assunto. Ele é de importância colossal para que as pessoas possam entender bem o que fazer com os seus recursos financeiros, seja para consumir, seja para investir. E é muito importante que isso ocorra para todos, desde a mais tenra infância até mais avançada idade adulta, porque, a rigor, todos nós gostaríamos de ter reservas, dinheiro para comprar bem, investir melhor, receber retornos e saber como evoluir com regularidade no que diz respeito a gastos, a despesas, a disponibilidades. Por conta disso, eu vou me permitir fazer a seguinte observação. O nosso tema hoje é qualitativo. Não dá para desejar calcular, matematizar financeiramente este tema, dada a limitação de tempo. Mas nós vamos procurar fazer uma série de comentários e não entendo que a gente tenha condições de ir muito além de uma série de sugestões, de ideias que vão promover justamente uma melhoria na educação financeira das pessoas. Tudo de bom para vocês e vamos iniciar. Um dos primeiros temas que necessitamos pensar é a relação que temos com o dinheiro e como é que nós estamos lidando com ele desde a nossa mais tenra idade. A relação com o dinheiro não é necessariamente tão simples. Por razões culturais, frequentemente no Ocidente, entende-se que o dinheiro seria algo que poderia ser pecaminoso, o lucro é condenável. Não, pelo contrário. Na verdade, o dinheiro, ou capital, é pura e simplesmente um fator de produção em bom economês. Ele faz parte daqueles fatores, elementos que, bem combinados, aumentam a produção e geram renda e permitem bons gastos, logo bons dispêndios. Então, a gente deseja ter, efetivamente, matérias-primas, capital, mão de obra, talento empresarial, no tempo, que, combinados adequadamente, gerarão produção. Todos quantos produzem, a rigor, deveriam receber algum tipo de remuneração. E essa renda permitirá, então, bem controlada, conscientemente, gerar gastos. Ora, então, desde o início, isso significa que você é convidado a criar uma pequena equação na mente, que toda a renda que você recebe seja maior ou igual que todo dispêndio que você tem a fazer, mas que, de preferência, haja uma renda maior do que dispêndio, porque isso pode gerar reserva, logo poupança, para momentos imprevistos e situações que podem levar a uma necessidade, digamos assim, emergencial. Você conhece a si mesmo do ponto de vista financeiro? Quando é que você começou a lidar com o dinheiro? O dinheiro é algo que não te estressa, te deixa tranquilizado? As contas, por estarem no momento em dia, te deixam em situação salutar? Ou é o contrário? Existe toda uma necessidade de programação, organização, coordenação, conhecimento, levantamento de dados, para melhor equacionar essa grande questão. Então, em primeiro lugar, pergunte-se qual é a sua situação financeira e qual é o seu conhecimento sobre todos esses assuntos que lidam com capital, com dinheiro, com o seu orçamento, com especificamente aplicações no mercado de capitais, com as suas relações bancárias, com os seus sonhos de consumo, do presente e do futuro. Como é que está esta situação? O que você sabe de finanças? Você se sente líder porque teve experiência? Você tem condições de lidar sozinho, sozinha com as suas finanças? Porque sabe como elas funcionam? Na sua família tem gente que lhe ensinou a lidar bem com o dinheiro, com a poupança, ou não? Na sua família existem pessoas que lidam e trabalham no mercado bancário, com a tesouraria de uma empresa, com o departamento financeiro, com operações internacionais que você possa consultar ou não? Essas são questões básicas. Agora, a família lhe ensinou a poupar ou era uma família que gastava ou não tinha meios e, por isso, a situação apertada levou frequentemente a perceber
dívidas que se acumulam, ausência de consumo, sonhos desfeitos. Veja as vantagens que as boas finanças com educação vão gerar. Se você souber se programar, se souber utilizar bem um plano financeiro, você terá condições de, provavelmente, encontrar meios para regularizar a sua situação e ficar estável. Poupar. E aí, então, se o sacrifício tiver meios de valer mesmo, criar uma vida muito mais previsível, com mais capacidade de consumir bem, de comprar o que você deseja, na hora certa, nas condições adequadas, sem pressões financeiras de algo muito sério, que são as taxas de juros, as parcelas a pagar, as garantias a colocar numa operação. Então, partamos em princípio disso, mas mais. Outra grande pergunta de educação financeira é qual é o seu perfil? Hoje em dia, os bancos têm frequentemente feito e promovido com muita competência uma série de questões, indagações diretas aos seus depositantes, aplicadores, investidores, devedores, para saber se eles possuem um perfil ortodoxo, severo, cuidadoso, muito poupador, que aplica em recursos mais bem clássicos, como o Tesouro Nacional, papéis da dívida pública do Brasil, ou se a pessoa tem um perfil que assume muito mais riscos, mais agressiva, que quer ganhar muito, que quer ter taxas muito elevadas, mas que topa volatilidade de rendimentos. Ou então se tem um perfil neutro. Então, veja só, ao invés de questionários do sistema bancário, você pode também se conhecer melhor, saber mais de si. És agressivo? És mais bem passivo, ortodoxo? És neutro a riscos? O risco é um tipo de dispersão. Dispersão, a rigor, quanto maior, maior risco gera. Alguns aceitam e aguentam bem, mas muitos desejam evitar. Então, aqueles que querem evitar, querem ter algo mais seguro, mais certo, mais garantido, mais previsível. E isso, então, permitirá também que o banqueiro veja se estas suas contas podem ser feitas na direção do seu desejo, do seu tipo e característica pessoal. Agora, é muito importante que a gente pense para que serve esse dinheiro. Nós não guardamos o dinheiro no cofre pura e simplesmente para acumular. A educação financeira, ela deseja, a rigor, ocorrer para que você realize os seus sonhos, os seus ideais, os seus projetos. Então, é muito importante, a rigor, ter condições de identificar o que você deseja na linha da vida, seja como solteira, solteiro, seja como jovem casal, recém-casado, seja como um casal maduro, seja como uma pessoa com mais idade que terá que pensar em pensões e aposentadorias. Então, a cada momento e a cada fase do seu ciclo de vida, ocorrerá uma etapa diferenciada de captações e de aplicações de recursos, de geração de receitas e de despesas. E todas elas você sempre terá que equilibrar. Quando a gente começa a trabalhar e evolui com mais idade, adquirindo mais experiência e aumenta a remuneração, seja como assalariado, seja como empresário, é de se esperar que estejamos em fase de formar, gerar poupança e criar condições para ter investimentos e aplicações. Mas quando a gente envelhece, pode entrar um momento de pensão e os salários podem se tornar ausentes. Nessa hora, a gente vive da poupança do passado. Então, é preciso ter uma noção muito clara desta relação temporal, porque, a rigor, nós estamos frequentemente aplicando financeiramente, poupando hoje para, com juros recebidos ao longo do tempo, dispor de recursos para consumir bem no futuro. Poupar, a rigor, é um sacrifício. Significa deixar de consumir hoje para conseguir consumir algo a mais lá na frente, no futuro. Seja daqui a um ano, 2, 5, 10 ou 30. Então, planejar este processo e ter condições de conhecer a linha e a etapa da vida em que cada um de nós se encontra é fundamental. É necessário também escolher projetos, escolher aqueles que realmente são prioritários, necessários, essenciais. Criar uma linha que permita dizer quais são os projetos que estarão cobertos convenientemente pelos recursos que nós dispomos e disporemos no futuro. Se nós fazemos projetos demais, com dispêndios em excesso, com retorno mínimo ou inexistente, em face de receitas limitadas,
podemos criar grandes problemas. Então, necessitamos ter condições de entender a progressão, a evolução das nossas receitas, das nossas rendas, dos nossos rendimentos, para cada um dos tipos de haveres que temos, em face das despesas que temos e que fazemos. Pense no seu orçamento pessoal e também no familiar, até porque, muito frequentemente, os dois andam juntos. No orçamento, tanto pessoal quanto de família, com diversos membros, os filhos, por exemplo, é importante que a gente veja quais são as nossas receitas fixas e as receitas variáveis. Se somos trabalhadores, normalmente recebemos salários. A rigor, é uma receita variável e nada garante que permaneçamos num emprego. Mas se nós recebemos, porque somos donos de ações, uma série de dividendos ao longo do tempo e permanecemos como proprietários indefinidos daquelas ações, nós temos ali uma renda permanente. Se somos donos de um imóvel e o estamos alugando, obtemos renda de aluguel. Vamos classificar isso como um tipo de renda fixa, mas bem previsível. Quanto mais você tiver condições de identificar rendas fixas em face de rendas variáveis, mais estável e talvez até qualificadamente melhor será o seu conjunto de entradas. Por outro lado, veja só, você também tem despesas fixas e despesas variáveis. Despesas fixas podem ser aquelas despesas do tipo pagamento de despesas de aluguel de um imóvel, apartamento, de uma casa, despesas fixas de educação de longo prazo dos filhos, pois as mensalidades escolares estarão lá aparecendo a toda hora. Despesas variáveis podem ter até um coeficiente de fixidez, mas são, na verdade, mutáveis e voláteis ao longo do tempo. Então, uma despesa com energia elétrica, luz, pura e simplesmente, pode ser bem variável. Num mês, você paga R$ 220, no outro, 250. Se vem a bandeira vermelha, o negócio dispara para, quem sabe, 300. Mas se vem uma boa estação, com muita água, boa chuva, reservatórios cheios d'água, e você consome bem menos, claro que seu dispêndio pode cair para 50, 70, 80. Então, é preciso, importante, classificar as despesas para saber o que está sucedendo. Ir ao supermercado é um exercício quase que rotineiro das famílias e impacta nos orçamentos. Então, também é importante que você veja qual é a variabilidade de preços que as mercadorias, os serviços possuem, com vistas a ter controle sobre aquilo que será capaz de ser bem comprado e ser comprado na hora certa. Os produtos de boa estação, com alta oferta, tendo queda de preços, são os que, a rigor, a gente poderia consumir mais e melhor para ter uma queda no nosso dispêndio. Já quando aparece um produto a ficar cada vez mais rareado, porque a estação mudou, com preço mais alto, poderíamos evitá-lo. Agora, isso depende da sua disponibilidade, da sua poupança, do seu gosto, das suas preferências. Lembre que existem também diversos tipos de orçamentos. E o orçamento é um tema particularmente importante para a educação financeira pessoal, porque você estará ordenando corretamente todas as suas receitas e despesas. Então, o orçamento é aquela ferramenta que você permite ter para si, com vistas a ordenar, rúbrica a rúbrica, cada uma das suas receitas, entradas, sabendo que é uma entrada de salário, ou de soldo, ou renda de aluguel, ou de dividendos de ações, ou de venda de ações, e assim por diante, ou doações e outros recursos. Em face de despesas de alimentação, de transportes, de vestuário, de educação, e muitas outras. Por isso, é bom que você verifique o confronto. O que está acontecendo? A soma total das receitas é igual ou maior à soma total das despesas? Sobra? Que bom. Faça esse esforço, porque quem tem educação financeira poupa. E ao poupar, terá condições de pagar o que virá no futuro. Se você está só criando receita e despesa mês a mês igual a zero,
por diferença, você está sempre na corda bamba. Então é preciso também que a gente se sacrifique um pouco e defina algo do gênero: eu vou pagar tudo o que devo, criarei as despesas que são necessárias, mas, dada a minha receita, sujeitarei a receita líquida após imposto de renda a pelo menos uma poupança de 20% do total do que recebo. E quanto mais você puxar, em 5%, 30%, mais você terá recursos para fazer aplicações. E aí é outro mundo, porque você poderá aplicar em recursos que têm rendimentos fixos, garantidos, ortodoxia. Ou então aqueles que admitem volatilidade maior com rendimento maior, né? Isso significa perfil mais agressivo. E aí, então, você talvez, se houver uma boa explosão na bolsa, uma boa revalorização da sua ação, ganhe muito, mas nada garante. É preciso, desse ponto de vista, então, que você também pense em avisar a sua família de que os recursos são limitados. Os membros da família podem e devem ajudar para que a gente consiga poupar, para que a gente consiga gastar bem. Não adianta ter todas as luzes em casa acesas, ou a geladeira simplesmente aberta, ou simplesmente o banheiro com um chuveiro elétrico sendo usado por longuíssimo tempo. Às vezes, uma reunião de família, amiga, confortável, permite que os filhos, que os membros da família compreendam que é muito importante que todos ajudem coletivamente a gastar o correto, a gastar bem medido, sem ir além de valores abusivos. E isso permite, então, que o principal gestor ou a principal gestora dos recursos da família consiga obter o equilíbrio orçamentário familiar e, com isso, poupar para o futuro, para novos tempos. Então, é muito importante aquela reunião para saber também em que vamos gastar, em que estamos gastando. E preciso da vossa compreensão para que entendam que dinheiro não nasce em árvore nem a folha, que dinheiro é um bem raro, é um bem caro. Porque se a gente se endivida, pode ser que tenhamos um crédito bom, porque o sistema bancário poderá fazer esse tipo de esforço para nos dar. Mas o dinheiro no Brasil é muito caro. E crédito caro pode enforcar. Se não tivermos meios, estaremos com problemas. Então temos que saber como gastar, em que gastar e como fazer o dispêndio para que os juros não explodam, para que as parcelas de uma dívida não ocorram, para que a gente tenha meios de controlar as contas e se sentir confortável com elas. Uma outra questão muito importante da educação financeira diz respeito a financiamentos e crediários. Ora, é claro que você pode desejar antecipar o seu sonho de consumo para mais perto no tempo. Todos nós temos uma tendência até de sermos algo curtoprazistas, de querermos algo mais rápido, mais imediatisticamente. E não há nada de errado nisso. Mas é bom que a gente veja quais são as opções e as alternativas de financiamento quando chegamos a elas. Nem sempre conseguimos amealhar tanto recurso e fazer tanta poupança quanto aquela que se associa a um sonho. Podemos querer comprar um apartamento ou uma casa, podemos desejar abrir uma empresa e ter com isso capital de giro para financiar bem nossas atividades. Podemos desejar fazer uma viagem internacional para educar melhor nossos filhos, mas isso tudo custa dinheiro. Então é necessário que você verifique qual é o tipo de financiamento com o qual você está lidando. É crediário para consumo rápido e vai usar um cartão de crédito? As taxas de juros são muito elevadas. É crédito habitacional? Bom, você talvez consiga um bom financiamento a 15, a 20, a 25 anos, mas repara, as prestações estarão lá e todo santo mês você deverá pagar, é um pinga-pinga muito grande. É preciso também verificar se você estará financiando um carro, ou é um avião, ou pura e simplesmente uma bela motocicleta ou uma bicicleta. O que você quer financiar e em que condições? Então, na educação financeira, é bom que você se dirija aos agentes especializados, que podem ser bancos, financeiras, empresas de leasing, tudo isso dentro do sistema financeiro nacional, que no Brasil é sumamente bem constituído, bem arquitetado e opera
sob as égides do Banco Central do Brasil. Esses financiamentos, e inclusive um dos mais importantes, que é o financiamento à educação, possuem taxas de juros diferenciadas, condições e modalidades de crédito que não se parecem tanto assim umas às outras. Então, é bom verificar qual é o teu objetivo e planejar exatamente a tomada desse recurso em face das suas disponibilidades, das suas necessidades e da sua capacidade de voltar a pagar àquele agente que poderá ou não lhe liberar o recurso. É muito importante que, desse ponto de vista, a gente note de que o dinheiro ele tem valor no tempo. Quando um banqueiro te oferece um empréstimo e você fecha uma operação, você está lidando com o principal. Então, você deseja saber qual é o valor total da transação, que diz respeito a esse principal. Passado um tempo, o montante que, com juros, se alocam e colocam por sobre esse principal, né, será maior. E esse montante poderá ser pago de muitas formas, seja de uma vez só lá no final de uma operação, ou então com parcelas. E a gente chama isso também de amortização da dívida. Então, prepare-se para, com sua técnica, com seu conhecimento, com seus estudos mais aprofundados, ingressando no lindo mundo da matemática financeira, das finanças empresariais, das finanças pessoais, a conhecer às claras a planilha financeira que diga respeito àquele financiamento. Leia cuidadosamente o contrato. Nunca assine nada sem saber. Esteja sumamente bem informado. Não deixe nenhuma letrinha lá do rodapé de um contrato sem leitura. Não há nenhuma preocupação do banqueiro, do bancário que te receberá numa agência ou num sistema automático de verificar se tens calma, tranquilidade para ver o que se passa, para conhecer as condições. Veja também se o empréstimo pode ser pago parcelado, se possui alguma garantia, qual é ela, em quanto tempo de atraso existe uma modalidade que permite uma negociação adequada, e evite ao máximo qualquer iliquidez, falta de dinheiro e, sobretudo, qualquer inadimplemento, não está mais adimplente, não tem condições de pagar, porque aí a situação se torna dramática e é extremamente importante que a gente tenha condições de ver os brasileiros solventes, em condições de pagar e evitando, evidentemente, a repetição de grandes programas que levaram, por causa de endividamentos, inúmeras famílias a graves problemas, como o Desenrola. O Desenrola foi uma forma de tentar ajudar a família brasileira, com mais de 87 milhões de pessoas endividadas, a reduzir a sua dívida, a sua posição passiva, porque já tinha muito frequentemente essa gente chegado a um limite. E isso também é consequência de uma necessidade de reforçar o conhecimento, o saber de finanças, para evitar a situação de iliquidez, de insolvência, de inadimplência, de endividamento crônico, que é o pior dos mundos. Nem o banqueiro deseja, nem tampouco uma pessoa pode desejar para si isso, porque é aflitivo e é preocupante. Desse ponto de vista também, quando você toma dinheiro, verifique com a banca, com o banqueiro, com o gerente, quanto é que você vai pagar em impostos, porque tem um IOF. Então, há uma diferença entre a negociação de um valor, de um principal, e o recebimento do próprio. Pode ser que, com a subtração de alguns valores, o valor que realmente chega às suas mãos seja menor do que aquele que parece ser. Porque 100 de principal, menos um IOF, menos um desconto na cabeça, pode acabar sendo muito menos do que a sua real necessidade. Então, ter conhecimento, debater adequadamente, calmamente, cada um desses tópicos ajuda a perfilar corretamente o desejo de ter a disponibilidade para fazer o consumo certo, para realizar o investimento adequado. É muito importante que a gente também procure se fixar em um outro grande capítulo que também
os diversos seminários da Aberge vão trabalhar e procurarão criar imersões melhores, né? E maiores e numerosas. Garanta um consumo responsável. Verifique o que você tem condições de pagar com conforto, condições fáceis e tendo comparado as diversas alternativas que se lhe apresentam. Comprar um produto de qualidade não significa correr atrás de uma marca, mas sim comparar frequentemente as alternativas e comprar bem. E ter também o outro lado, pedir um orçamento toda vez que você fará algum gasto. Ah, eu tenho em casa um serviço de energia elétrica para consertar a TV, para consertar um liquidificador. Ah, eu tenho uma despesa agora porque tenho que desculpinizar a minha residência. Pois bem, verifique cuidadosamente com 2 ou com 3 fornecedores qual é o preço, quais são as condições, quais são as garantias, qual é a cobertura no tempo desse serviço. E aquele que tiver te dado as melhores condições, dados os critérios que você utilizou, será quem a gente tenderá a escolher frequentemente, condição do melhor e menor custo, né? É importante também lidar com o mercado. Então, em educação financeira é mister conhecer o sistema financeiro, vários bancos, várias agências, conversar com os gerentes, saber o que eles podem lhe dizer sobre um produto, seja uma poupança, um certificado de depósito bancário, uma aplicação no Tesouro Direto sobre papéis da dívida pública, da Secretaria do Tesouro Nacional, o que for. É importante isso porque vai garantir a você meios de melhor conhecer aonde você pode aplicar e como. E o mesmo ocorre com dívida, empréstimo. Ir a 1, a 2, a 3 bancos para saber o que o gerente lhe diz das condições de empréstimo é muito importante, pois ele pode lhe dar um contrato de mútuo, numa empresa um financiamento ao capital de giro, quem sabe para uma pessoa física um consignado, e aí o debate permite que os esclarecimentos te levem à melhor decisão. Então, não deixem de olhar cuidadosamente tudo aquilo que mereça atenção, seja nos mercados nacionais, seja nos mercados internacionais, para quem vai adquirindo ainda mais verbas e tem condições de se internacionalizar. Leia jornais, leia artigos técnicos, pegue bons livros de finanças, para que você tenha meios de entender este formidável ambiente, que é muito mutável e depende também da estabilidade macroeconômica de um país. Por isso, a gente se preocupa com a taxa de inflação, que reverbera na taxa de juros, pois a taxa de juros tem uma componente de inflação e de taxa de juros real. E dependendo do lado em que você está, aplicador, você quer, na verdade, máxima taxa de juros de aplicação. Devedor, você quer a mínima taxa de juros, porque você captou dinheiro e quer agora pagar a taxas baratas. Então, cada situação envolverá uma posição, uma estratégia, um tipo de comportamento, né? Ouça diversas fontes bem variadas de especialistas. Não se atenha apenas a uma opinião, mas assim várias, para realmente criar uma ideia às claras do que lhe dizem e do que você acaba verificando que é de fato alguma coisa. Não tenha pressa de tomar crédito. Tenha pressa, sim, de aprender direito, concebendo claramente aquilo que você deseja, que aí então você terá condições melhores de negociar, pois, na verdade, seja aplicar dinheiro, seja captar dinheiro já no sistema financeiro, representa uma negociação. Seja também cuidadoso em relação a intermediários. Temos no nosso país desintermediações financeiras. Você não há de cair na mão de pessoas duvidosas. Daí ser tão importante operar com bancos, corretoras, distribuidoras, oficialmente ligadas e registradas ao Banco Central do Brasil. Fintechs estão aí para também melhorar a competição nacional, mas é preciso saber se elas têm o direito de operar como bancos, se elas têm o direito de realizar diversas operações financeiras, porque elas são promovidas e são conhecidas, são acompanhadas e controladas e auditadas pelo Banco Central do Brasil. Em isso acontecendo positivamente,
você tem um passo a mais a dar que pode permitir aplicações e captações responsáveis, recomendáveis. Se não, não faça. Trabalhar no mercado financeiro também é bom para aqueles que adquirem experiência, conhecimento, saber. E, sobretudo, se você tem pessoas que conhecem esse ambiente e podem sugerir adequadamente produtos que permitam comparações com transparência, tanto melhor. É importante notar que educação financeira se tornou um tema tão relevante que o próprio Banco Central do Brasil o está incentivando, entre outras autoridades nacionais, no caso, enquanto autoridade monetária. Porque quando lidamos com educação financeira, lidamos com educação monetária, com educação quase monetária, com haveres monetários e quase monetários. Moeda real, mas também quase moeda, títulos, papéis, diversos tipos de propriedades que podem ter o nosso nome e que poderão render ou não juros para a gente, ou dividendos, e assim por diante. O Banco Central ele se preocupou, por meio do decreto 7.397, de 22 de dezembro do ano de 2010, em criar a Estratégia Nacional da Educação Financeira. É o famoso ENEF. Ele é alinhado a uma estratégia importante que reestruturou também o programa de cidadania financeira. Isso com o objetivo de tornar a todos nós brasileiros capazes de administrar recursos financeiros de uma forma aberta, transparente, responsável, consciente, com uma certa sabedoria. Por isso, é bom que a gente também sempre se lembre de que é sumamente importante se capacitar para ter meios de trabalhar convenientemente o nosso comportamento. Quem em educação financeira investe tempo, também investe na compreensão do seu próprio comportamento. Qual é o seu comportamento pessoal? Diga a si mesmo, pergunte-se: você é tranquilo ou é angustiado? Você é compulsivo? Fazer compras compulsivas não ajuda em nada as finanças. Então, verifique como é que você se comporta em face dos seus desejos, sonhos, vontades de consumo e poupança e investimento, para ter aí uma visão mais clara de que maneira você necessitará controlar a si mesma, a si mesmo. Outra questão importante é sempre olhar com cuidado àquela questão de consigo fazer, de fato, com que as minhas poupanças, no fim do mês, ou de um ano para o outro, apresentem tendência de alta. A gente, frequentemente, no passado, dava para os filhos, e até hoje, esta é uma bonita tradição, um porquinho. E era para colocar no porquinho um dinheirinho. Eu não tenho um porquinho aqui, mas tenho alguma coisa que é assim, ó, para a minha próxima viagem. E lá vai colocando o dinheirinho, porque isso vai permitir capacitar a motivação e a lembrança de que dispor de um pouco pode ser, no final das somas, muito, e gera exatamente o que desejamos. Ainda assim, saiba sempre guardar para uma despesa inesperada, porque emergências há de todo tipo. Alguém que se machuca e temos que levar para o hospital, um objeto que quebra em casa e que precisa de um conserto urgente, um membro de família que está com uma situação muito complexa e que precisa de uma ajuda imediata. Então, a rigor, a gente usa a moeda e o dinheiro para transações normais, usuais, para apostas em mercado com as poupanças disponíveis, com mais ou menos radicalidade, volatilidade, amor ao risco, e para as situações precaucionais. A dosagem adequada dessas três modalidades é algo que você, com o tempo, fará. Não há uma fórmula única nem um coeficiente perfeito, mas talvez, muitas vezes, a gente descubra que algo do tipo 80% para as transações comuns normais, 15% para poupança e aplicações formando reservas e 5% mantido ali para qualquer emergência, pode ser uma situação boa para alocar bem o nosso dinheiro, logo as nossas receitas disponíveis em face das despesas que teremos, e com isso, ao somar as reservas que vão se formando ao longo do tempo, teremos meios
de fazer aquilo que tanto desejamos, seja uma viagem, seja um bom concerto para alguma coisa, seja a compra de uma nova televisão. Comprometa a renda com o seu sonho de consumo e não com dívidas impagáveis. Pague as dívidas em dia, conheça as dívidas formadas, mas administre elas a ferro e fogo, com atenção, com cuidado, sabendo quanto são, sabendo que dia vencem, conhecendo a modalidade e, se possível, até comparando com o sistema bancário, que atualmente admite mudanças, transformações, portabilidade. Portar, levar para diante, porter, carregar para. Então, hoje, o sistema bancário admite essa competição em que nós também estamos vendo se uma posição passiva que nos dá desconforto permite uma transferência para, quem sabe, em outro lugar, termos taxas de juros menores a pagar. Educação financeira não acaba aí, haveria muitos outros capítulos que a gente poderia pensar como formar uma boa poupança para o futuro no regime de aposentadoria, de pensões, porque, a rigor, o dinheiro que vamos guardando há de também servir para toda a nossa vida, há de servir para todo o período em que estaremos aqui na Terra. Isso não é trivial e merece, por isso, atenções especiais para que consigamos identificar um bom plano previdenciário, ou no trabalho contribuir para aquele que é da empresa, e assim dispor de uma massa de recurso que nos permite depois, mais tarde, já na velhice, com mais condições, dispor, consumir bem, maximizar a qualidade de vida. Espero que estes pensamentos e essas ideias permitam que vocês se motivem a também penetrar ainda mais fundo na educação financeira, pois nós já temos todo dia conosco. Nós necessitamos usá-la todo santo dia, toda hora. Dinheiro em todo lugar. Dispêndio, consumo, aplicação, investimento a todo momento. Portanto, somos financistas natos. Somos financistas que precisamos melhorar nosso conhecimento para melhorar nossas vidas. Espero que essas palavras, que estas reflexões te levem justamente a outras tantas que melhorarão a sua qualidade de vida e sua melhor relação no sistema bancário. Até logo!